Fala galera! Aqui Chico Mota do canal Ludáticos. Ludáticos, Ludo, Lunáticos, tudo junto, né? Começando mais um videozinho do Jogo na Mesa. Hoje falando do Sword and Sorcery, um jogo de Simone Romano e Nunzio Surassi, trazido para o Brasil pela editora Devir. Estamos aqui, olha quem está aqui, Marcelzinho. Olá, Marcelzinho. Aqui, Dieguito. E aqui, o Rafael, também conhecido como Burgão, famoso Burgão. Ali os brinquedos do meu filho, no fundo, olha que bacana. Muito bem, segura a caixa aqui para mim. Estamos começando a jogatina hoje aqui de Sword and Sorcery. Mais um Dungeon Crawler de boa qualidade e com componentes muito legais que a Devir trouxe para o Brasil recentemente. E estamos aqui com o setup feito para o prólogo, a missão de prólogo. O Sword and Sorcery, a caixa base que veio para o Brasil, ele vem com um ato apenas da aventura, com 7 missões, né, sendo o prólogo a missão de número 1. Como todo Dungeon Crawler bem produzido, ele tem miniaturas muito legais, de qualidade muito bacana, tem muitos componentes, muitos tokens para serem utilizados como marcadores ao longo do jogo, também muitos deckzinhos de cartas, aí o deck de inimigos, poder de inimigos, decks de itens que podem ser comprados. Os dadinhos, no caso do Sword and Sorcery, vem com dados de 10 faces, dados de defesa e dados de ataque. Aqui mais decks de cartas, mais miniaturas dos inimigos. A qualidade das miniaturas até que são bem bacana, bem produzidinho. Peraí, deixa eu dar um foco aqui. Foco e tá sem foco. E aí temos aqui as miniaturas dos Gremlins, temos aqui as miniaturas dos bandidos. Tudo bem bacana, com um nível de qualidade, de detalhes bastante interessante. O Sword and Sorcery, para quem lembra, para quem é da época do bom e velho RPG, foi um jogo que foi desenvolvido no Open License do D20 System na época do D&D terceira edição, se não me engano, ou do 3.5, acabou não emplacando muito, teve alguns suplementos bacanas, e agora veio, depois da campanha do Kickstarter, a versão para board game. Então eu vou explicar brevemente aqui, rapidamente as regras, e depois a gente volta com um gameplay, pelo menos de um turno aí, quando a gente estiver mais ou menos no meio da missão, e depois a gente faz algumas considerações finais. Bom, no jogo ele é de 1 a 5 jogadores, nós temos 5 personagens diferentes, então nós temos aí o Elfo Arqueiro, muito padrão, muito tradicional, né, dos jogos medievais. Aqui achei que é uma ladina, apesar de eu odiar esse nome, né, a ladra ou a antiga rogue. Aqui nós temos o Torgar, que é o clérigo, o anão. Aqui em cima nós temos, mostra a cartinha aí, o Marcelo, levanta ela aí. Nós temos o paladino, o Écaros, né, um guerreiro sagrado, que é o tanque do grupo. Aqui nós temos, cadê a carta? Cadê? Escondeu. Levanta a carta aí pra mim. Nós temos a carta da maga, né, que é a Auriel, né, que é a feiticeira. E nós temos que não está aqui nesse nosso setup, o Elfo Arqueiro. O interessante do jogo, que eu achei bem diferente de jogos como Descent, e é óbvio que a comparação do Descent é mais do que certa, e todo mundo que conhece os dois jogos vai acabar comparando. Quando você escolhe o personagem, você pode escolhê-lo tanto na versão Ordem, né, na versão Lawful, quanto na versão do Caos. Isso é interessante porque muda o deck de poderes, muda as habilidades de cada um dos personagens, e também durante o jogo, conforme você vai tomando decisões a respeito da parte de narrativa do jogo, o teu alinhamento ou o alinhamento do grupo, ele também se modifica. Você pode escolher, normalmente na regra base você pode ter o mesmo alinhamento do grupo todo, ou na regra variante que nós estamos usando, cada jogador escolhe o alinhamento do seu personagem de acordo com o seu interesse, e aí o jogador ativo que vai tomando as decisões no momento do jogo, ele escolhe de acordo com o seu alinhamento. Como que funciona o jogo? Bom, o jogo vem aí com um belo de um manual de quase 54, 53 páginas, se não me engano. É um manual bem interessante, mas muito bem detalhado, muito bem ilustrado. Eu acho que por ter bastante exemplo e ser muito bem ilustrado, ele acaba facilitando bastante. Ele vem com um livro de histórias, que é o livro da campanha Espíritos Mortais, que traz o primeiro ato, né, apenas, aí com 7 missões. Ele traz também um livro dos segredos,
que é o livro que vai contando a história conforme vão saindo cartas de eventos, você vai consultando o livro, quase como aqueles antigos livros-jogos, né, onde você vai tomando as decisões, e ele vem com uma carta de referência bem grande, que lembra um pouquinho o chart de referência aí do Merchants and Marauders, por conta do tamanho, onde traz toda a referência do turno de jogo, como funciona a sequência, os ícones, os efeitos disponíveis, dificuldade de terreno, componentes e assim por diante. Explicando brevemente, você tem aqui no seu chart do personagem o lugar para colocar efetivamente o personagem. Aqui a posição para se colocar uma armadura e um outro item de proteção. À direita são colocados os poderes dos heróis, que são ativados com... A simbologia do jogo é bem bacana, bem simples. Então esse símbolo ativa, é uma ação utilizada para ativar os poderes. Aqui ao lado, do lado esquerdo, nós vamos colocando o inventário. E aqui em cima fica a nossa gema de nível espiritual, que é efetivamente a forma como nós passamos de nível. Conforme nós vamos passando de nível ao decorrer do jogo, aqui está como marcado está nível 1, você vai passando de nível, vai se modificando o tanto de vida que você tem, quantas ações de ataque você efetivamente consegue fazer, quantas ações padrão você consegue fazer e ações de atividade de poder. Conforme você vai passando de nível, você vai girando a gema, né, e o nível vai modificando. Então aqui no nível 2 já há alteração das estatísticas, nível 3 e assim por diante. São 7 níveis na gema, porém no primeiro ato da história você consegue passar somente até nível 4. Um lado da gema é o lado da ordem, o outro lado da gema, o lado do caos. Há modificação nas estatísticas também por conta disso. Na ficha do personagem nós temos acima o nome do personagem, a sua atribuição ou a sua classe, o tipo de combate que ela faz, que nós podemos ter runa D, que é a runa de destreza, a runa S, que é a runa de strength, ou luta por força, a runa F, que é a luta por fé, né, ou faith, e a runa M, que é a runa por luta mágica. Aqui embaixo nós temos, na verdade no meio da carta, o tipo de atributo, de alinhamento, aliás, que ela tem, nesse caso o alinhamento ordeiro, as habilidades que ela tem disponível, pode ser uma ou mais habilidades, aqui a capacidade de carregar itens, o teste de resistência e a capacidade de movimento especificamente. Portanto, seguindo a mecânica do jogo, ele funciona como todo Dungeon Crawler. No turno, nós temos um primeiro turno, que é o turno de tempo, onde você reativa as suas habilidades, tem o tempo de cooldown de cada uma dos seus poderes, que vai girando ao longo do jogo, você tira alguns efeitos temporários, e aí começa a ordem de turno do jogador. A ordem é escolhida pelos jogadores na mesa, cada jogador vai então ativar o seu personagem, onde ele pode fazer, em qualquer ordem, uma ação de movimento e uma ação, ou uma ação de movimento, ou uma ação e uma ação de movimento, e ainda tem uma ação de ataque, isso pelo menos no primeiro nível, e várias ações livres que ele pode realizar. Cada personagem se movimenta de uma maneira diferente. O jogo tem uma regra bem interessante de linha de visão, onde quando você consegue traçar uma linha reta de um das espadas cruzadas para outra num dos outros tiles de terreno, você consegue ter linha de visão para ataques à distância. Quando você engaja monstros, você pode lutar com esses monstros em ataques corpo a corpo, ou ainda mesmo à distância, realizar outros ataques. E aí cada jogador faz o seu turno. Lembrando sempre, uma ativação de movimento e uma ação e ou ataque, ou uma ação e ou ataque e então uma ativação de movimento. Você só pode parar o seu movimento no meio para realizar ações livres. E as ações livres podem ser feitas quantas forem necessárias ou possíveis naquele momento. Ao longo do tabuleiro nós temos ícones de marcação de locais a serem visitados, situações em que você pode revistar o ambiente para achar algum item, cartas de evento que ficam em alguns locais do tabuleiro, onde eventos são acionados conforme acontecem, o ícone de respawn ou de nascimento dos heróis, né? E os portais desativados ou ativados que trazem monstros quando há respawn dos monstros. Há também situações em que você tem dificuldade de terrenos, enfim, uma série de possibilidades que dificultam e tornam o jogo também mais desafiador. Depois que cada jogador ativa o seu herói, se houverem monstros no tabuleiro, é a fase do inimigo. O próprio jogador ativo realiza a fase do inimigo, então sacando do deck de encontros uma carta e resolvendo essa carta dará condições para a ativação de monstros, e os monstros agirão no tabuleiro de acordo com a inteligência artificial dos seus pergaminhos. Assim sendo, cada monstro vai ter
No topo superior esquerdo, o tipo de inimigo preferencial que ele tem, a ordem hierárquica dos monstros, onde verdes são os mais fracos, azuis os intermediários, vermelhos os mais fortes, e os chefes efetivamente de cenário ou de ato da história, que são os púrpura. Aqui o estilo de combate dele, nesse caso o assaltante luta com estilo de combate por força. A inteligência artificial, que te dá alguns pré-requisitos de ações. Se você minimamente conseguir cumprir um dos pré-requisitos da ação inicial, ela é realizada. Caso contrário, as demais vão sendo cruzadas com esses pré-requisitos para que sejam feitas. No meio da carta, as habilidades especiais ou os tipos de ataques de cada um dos inimigos. E embaixo, os dados que ele joga para cada ataque, os itens ou ícones, que acionam habilidades especiais e assim por diante. Nós vamos depois, voltando logo para mostrar um pouquinho aí de uma das rodadas do jogo, para mostrar efetivamente as regras funcionando, né? E depois, no final, a gente volta para dar umas considerações finais. Eu que já joguei bastante o Descent, tenho ele na coleção. Hoje a gente vai estrear o Sword and Sorcery, até porque o Rafael queria jogar, né? E aí ficou pra mim a responsabilidade de ler o manual, já que ele é preguiçoso, né? Sim. Mas não tem problema. Então daqui a pouquinho a gente volta com Sword and Sorcery. Fica por aí, não vai embora não, hein?